Olá, pessoal de veterinária, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Guerra. Eu mandei um videozinho lá no WhatsApp para vocês saberem que hoje começa a nossa aula. Se tudo correr bem, vocês estão vendo a aula no YouTube. Eu vou tentar não deixar a aula maçante nem entediante. Se por um acaso isso começar a acontecer, me avisem. Até legal, gente, a gente fazer o seguinte, a gente analisar a aula como ela está sendo dada, porque se tiver alguma coisa ruim, não sei o que, Felipe, eu não gostei disso, Felipe, eu acho que isso não está sendo legal. Vai falando, vai dando feedback, porque uma coisa que funciona com uma turma pode não funcionar com outra, né? Então na administração assim tá dando certo, mas na veterinária pode ser que não dê. Afinal de contas, vocês já vêm com um sistema de aula de outros professores, querendo ou não, a administração tá comigo desde que entraram, né? Então, bora trabalhar. Meu nome é Felipe Guerra, vou ser o professor de vocês da matéria Administração e Marketing na Clínica Veterinária. Esse é o primeiro ponto, né? A nossa matéria tem 60 horas, é bastante. E eu queria começar com vocês fazendo as apresentações, né? Então, se tiver ruim de enxergar, me avisa depois que vocês assistirem o vídeo, que daí no próximo eu já dou uma arrumada, tá? Mas vai funcionar basicamente assim, tá? Eu falo, aí eu viro o celular pro monitor, se tiver bom, legal, se tiver ruim, me avisa, que daí a gente vai seguir no baile, tá bom? Então vamos lá. Primeiras apresentações, Colégio Tableau, a gente vai começar essa matéria com administração de marketing de clínica veterinária, e muita gente me pergunta, Felipe, mas por que eu tenho que aprender administração e marketing de clínica veterinária? Volta pra mim, por uma coisa muito importante, gente. Eu conheço excelentes profissionais de várias áreas, mas que quando abrem o próprio negócio, o cara afunda. Pô, Felipe, mas se o cara é bom, não tem como ele afundar. Tem, porque assim, o trabalho que você faz enquanto veterinário não tem nada a ver com o trabalho que você tem que fazer como administrador, né? Administrar a clínica é outra coisa. Né? Então, é importante que você tenha noções para saber se você tem condições de fazer isso ou não. Vou dar um exemplo. Meu irmão é veterinário. Ele tem uma clínica e ele só abriu a clínica dele quando a atual esposa dele... na verdade, a atual... ele só teve ela. Bom, a moça que é a esposa dele hoje, quando ela veio de São Bernardo, ela também é veterinária, mas ela tem um tino administrativo muito apurado. Entendeu? Então ela sempre cuidou dessa parte administrativa de um monte de coisas. Então o que aconteceu? Quando ela veio pra cá, eles abriram a clínica. Porque o meu irmão sabe que administrativamente falando, ele não é bom. Ele é um excelente veterinário e não é um bom administrador, né? Eu gosto de sempre dar exemplos assim, reais pra vocês, porque daí fica mais fácil de entender. E se vocês tiverem exemplos reais, contribuam, tá? Dentro da área de veterinária, vocês vão saber muito mais do que eu. E um outro exemplo, meu pai é chefe de cozinha. Cozinha de maneira espetacular. Aí vocês podem até falar, professor, você também cozinha bem? Até parece, né? Meu pai cozinhava, lógico que eu não sei cozinhar nada, nem ovo eu frito direito. Mas aí o que acontece? O sonho do meu pai era ter um restaurante. Aí, num determinado momento da vida, ele abriu um restaurante. Super feliz, não sei o que, cozinhando, legal, lá. Só que daí eu tinha uma tia que entrou de sócia com ele. E ela falava, você não tem que estar atrás lá na cozinha, né? Você não tem que estar na cozinha, você é o dono do restaurante, você tem que estar na frente, você tem que estar na frente, você tem que estar na frente. Ela fez tanta cabeça dele que ele saiu daquilo que ele fazia bem, que era cozinhar, e foi pra frente do restaurante. Trabalhando com caixa, trabalhando, olhando o movimento, com cliente, não sei o que, essa coisa arada toda. Gente, não deu 3 anos, o restaurante faliu. Credo, Felipe, seu pai é ruim desse jeito? Não é que meu pai é ruim desse jeito. O meu pai não tinha tino para administração, né? Credo, e por que você não ajudou ele? Sabe aquela história, em casa de ferreiro, espeta de pau? Então tudo que eu falava para ele, ele não via como um profissional de administração falando. Ele via como um filho. E como filho, ele achava que sabia mais do que eu nesse aspecto. Aí faliu. Mas o que tinha que ter acontecido? Ou ele tinha que ter contratado um gerente para cuidar da parte administrativa, ou ele tinha que ter ido fazer curso, essas coisas, para poder aprender a trabalhar com a parte administrativa. Eu acho que ele tinha que ter contratado um gerente e ficado naquilo que ele faz muito bem, que é cozinhar. Deu para entender? Então é por isso que é importante que vocês tenham
essa aula sobre administração. Porque mesmo que você contrate alguém para administrar o seu negócio, é importante que você saiba pelo menos o básico para poder cobrar ele se ele estiver fazendo alguma coisa errada. Isso posto, ou seja, justificativa da minha matéria dada, né? Espero vocês sempre na minha videoaula. Vamos lá para as apresentações. Então, meu nome é Felipe Guerra, eu sou docente há 20... Puta merda, foto errada. Desculpa, gente, é essa. Não sei como é que isso veio parar aqui. Não sei. Bom, deixa pra lá. Então, ó, meu nome é Felipe Guerra, eu sou formado há 20 anos, eu sou docente há 20 anos, eu sou formado em arte e educação com especialização em artes cênicas, desenho geométrico e história da arte. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas o que tem a ver com veterinária? Nesse caso, nada mesmo. Porém, eu também sou formado em administração de empresas, sou pós-graduado com MBA em gestão estratégica de negócios, que faz com que agora seja importante a minha aula na veterinária. Beleza, gente? Aí, Felipe, você tá se achando. Não, na verdade eu acho legal justificar o porquê que vocês estão tendo aula comigo, né? Porque daí vocês podem, inclusive, cobrar caso eu fale alguma besteira. Mas vamos lá. Então a gente tem que fazer primeiro, gente, um acordo pedagógico. O que é um acordo pedagógico, né? É um acordo que eu faço sempre com os alunos na primeira aula. Então, ó, esse acordo ele é válido tanto para o docente, que sou eu, e os discentes, que são vocês. Para que vocês saibam o que podem cobrar de mim e eu saber o que eu posso cobrar de vocês. Aí, o que acontece? A gente vai ter que pular esse pedaço. Felipe, por que a gente vai ter que pular esse pedaço? Porque quando eu preparei essas aulas, eu preparei numa época em que eu ia dar aula presencial para vocês. Então tá aqui, cumprir horário de aula, evitar a saída da sala desnecessária, celular sempre no vibra, conversa paralela atrapalha, respeitar a opinião do outro. Então tem todas essas coisas. O que, na verdade, não vai acontecer, né? Porque as nossas aulas vão ser videoaulas via Zoom, né? Até acabar esse negócio do coronavírus. Eu, particularmente, acho que esse semestre a gente não se encontra, tá? Só no semestre que vem, só a partir de agosto. Mas isso é achismo. Então, pulando essa parte de avaliação, de não sei o que, blá, 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 a gente vai direto para nossa matéria. Algumas coisas eu gostaria de analisar com vocês, para a gente tomar uma decisão juntos, que é o quê? O nosso sistema de aulas, né? Então a gente tem que ver depois como é que vai ser o nosso sistema de aula, se é bom para todo mundo essa videoaula ou se a gente tem que ver de uma outra maneira para algumas pessoas que tenham algum problema com isso. Então vai ser como? Vamos falar sobre administração. A administração da clínica, como em qualquer outra organização, ela exige que tenha-se um plano de negócios. Felipe, o que é um plano de negócios? É a maneira como você vai fazer o seu negócio dar certo, né? Que caminho você vai seguir. É uma cartilha que você tem que seguir. Só que a diferença é que essa cartilha, ela tem que ser elaborada por vocês, né? É você, dono, que tem que elaborar essa cartilha, né? No plano de negócio, a gente vai ver o quê? Quais são os produtos ou serviços que serão oferecidos, como serão prestados esses serviços, qual o investimento que será necessário para eu montar uma clínica, quando virão os resultados, porque assim, gente, se por um acaso alguém acha que vai montar uma clínica e já vai começar a ter dinheiro, desencana. Não é assim que funciona, tá? O Sebrae tem um dado muito interessante que ele sempre divulga, todo ano ele divulga. E esse dado está dizendo o seguinte, que 80% das empresas que abrem, 80% das empresas que abrem, em 2 anos fecham. Por que em 2 anos ela acaba fechando? Porque, geralmente, porque a pessoa que abriu não tem capital de giro. O que é capital de giro? Ela não tem dinheiro guardado para sustentar a empresa no começo. E, gente, a empresa leva mais ou menos 2 anos para começar a se pagar. Puta merda, Felipe. Se vai levar 2 anos para começar a se pagar, como é que eu vou pagar as contas nesses 2 anos? Exatamente. Como? Você tem que ter dinheiro guardado, você tem que ter fluxo de caixa, você tem que ter capital de giro,
Você tem que ter isso. Não adianta abrir a empresa achando que, tipo assim, amanhã eu já vou ganhar dinheiro. Isso não existe, gente. Não existe. Ah, mas eu tenho um tio. Se você tem um tio, um avô, um cunhado, qualquer coisa que conseguiu fazer isso, ele é a exceção. Desculpa o termo, ele é a cagada. Ele deu sorte, foi cagada. Não, ele é muito bom administrador. Não tem nada a ver com administração, é cagada mesmo. Entendeu? Então você tem que ter consciência que você não pode deixar isso pro destino. Tem coisa que você tem que controlar, tem coisa que é incontrolável. Mas deixar nas mãos do destino se você vai ganhar dinheiro ou não é sacanagem. Daí não pode. Por isso que vocês estão tendo essa aula. Então, você tem que saber como é que você vai fazer. Vou dar um exemplo. O meu irmão, quando ele abriu a clínica dele, ele antes trabalhava numa outra clínica, trabalhava como funcionário, veterinário funcionário. O que aconteceu? Ele continuou trabalhando meio período na outra clínica, enquanto a dele estava aberta já com a mulher dele trabalhando lá. Ela trabalhava direto, ele trabalhava meio período lá e meio período na outra. Por quê? Para eles terem um dinheiro fixo para sobreviver. Vocês entenderam? Aí então ele ficou 1 ano e pouco trabalhando na outra clínica. Depois que ele conseguiu ver que já tinha conseguido fazer clientela, que já tinha conseguido, deixar sólida a entrada de dinheiro deles, é que ele largou a outra e ficou tempo integral na dele. Deu para entender? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Como é que a gente toma cuidado com isso, Felipe? Fazendo um plano de negócios. Estipulando, analisando, programando como a gente vai tirar proveito desse negócio, ok? Depois, por último, por quanto tempo suportará um movimento fraco? E isso, gente, é uma análise que a gente tem que fazer constantemente. Por quê? Exemplo, do nada, você tem uma clínica lá linda, 10 anos já sua clínica tá lá, super legal, não sei o quê, mas do nada surge um Covid-19. Aí você faz o quê? O movimento vai cair. Bruscamente. Porque galera com medo para de levar cachorro pra tomar banho. O meu cachorro não toma banho faz uns 2 anos. 2 meses. O bicho tá fedendo sei lá o quê, entendeu? Cheio de cachorro mesmo. Aí, Felipe, coitado. Coitado nada. Eu não vou sair para levar ele lá, o Covid-19. Aí o cachorro não pega. Não, mas eu pego. Né? Então não rola. E olha só como as coisas funcionam. Eu pego, mas eu moro sozinho. Mas eu tenho uma filha. Se eu encontro minha filha e passo para ela, ela mora com os avós. Então se ela mora com os avós da parte da mãe, nossa, pode matar os velhos, daí a culpa vai ser minha, entendeu? Por quê? Porque eu fui levar meu cachorro para tomar banho. Sacanagem, né? Então as pessoas pensam desse jeito. Ok? Então, ó, a administração da clínica, o primeiro passo é formular um plano de negócios. Pessoal, para vocês terem uma ideia, o plano de negócio é fácil? Não, não é. Né? Ele é complicadinho de fazer. Tanto que é uma matéria da área de administração que tem 30 horas de duração. 36. Depois eu até mostro um para vocês se vocês quiserem, tá? Então vamos lá. A gente tem que fazer algumas considerações importantes quando a gente está abrindo a clínica ou tentando manter a clínica, né? Quais são os custos de operação? Né? Quanto eu gasto para manter a clínica aberta? Né? Quais são as minhas despesas comerciais? Vai ter pet shop? Vai. Quanto eu vou gastar com shampoo? Não, vou terceirizar o pet shop. Legal, vou terceirizar, eu vou receber quanto por isso? O que geralmente quando terceiriza esse sistema, você, dono do prédio, tem que adaptar o prédio para que eles possam entrar e trabalhar. Eles só entram com a mão de obra. Quanto que eu vou ter que gastar para deixar o prédio apto a isso? E assim por diante, né? Eu vou ter que fazer investimento inicial? Quanto de investimento inicial eu vou ter que fazer? Qual é o lucro que eu espero ter? Né? Eu vou ter que projetar um lucro. A partir de quando eu tenho que estar tendo esse lucro? Eu tenho que fazer metas, eu tenho que trilhar o caminho para essas metas. Né? Por quê? Porque daí se começa a não dar certo, eu tendo uma análise, eu identifico rápido e já vejo um plano de ação para resolver esse problema. Ok? Se alguém tiver dúvida, gente, só anotar, né? Anota e me manda. Felipe, eu posso mandar a dúvida durante a semana? Claro que pode. Às vezes eu não consigo responder imediatamente, mas eu respondo. E eu vou estar sempre disponível no horário das aulas. A minha intenção, gente, é sempre mandar o vídeo para vocês na hora do almoço, para que vocês tenham chance de ver o vídeo antes do horário da aula, porque daí no horário da aula vocês já conseguem tirar dúvidas do vídeo que eu mandei. Ok? Continuando. Contratação de funcionários, né? Os funcionários deverão ser contratados sobre o regime da CLT e o pagamento, além do pagamento mensal, tem 13º salário, férias, fundo de garantia, descanso remunerado. Meu cachorro é esse aqui, gente.
Não exatamente esse, né? Mas é igual a esse. Opa! Quase derrubei vocês. Meu cachorro agora tá deitado ali no sofá, com cabeça pendurada. Ele fica igual frango, morto. Então vamos lá, pessoal. Essa parte é importante pelo seguinte. Tomem muito cuidado. No nosso país existe uma cultura de fazer o seguinte: não precisa registrar não, espera 90 dias, daí se for bom registra, não sei o quê. Aí o funcionário sai, não fica 90 dias, ele sai puto e coloca o dono no pau, né, na justiça. Felipe, mas não tem 90 dias? Tem 90 dias, só que ele tem que ser registrado nesses 90 dias, né? Eu vou falar uma coisa agora que é bem complicada, tá? Porque a maioria das pessoas não gosta quando eu falo isso. Gente, tem que seguir a lei. Tem que seguir a lei. Por que tem que seguir a lei? Porque a lei foi criada para isso? Não só por isso, mas porque a corda sempre arrebenta pro lado do empregador. Eu já vi empregador que pagava tudo certinho. O funcionário entrou na justiça contra, levou no mínimo, tipo, 4 mil reais. Pô, 4 mil reais é dinheiro. Fora que você tem que pagar advogado, um monte de coisa assim. Então, quanto mais na linha você entrar nessa parte de contratação de funcionário, melhor. Tá? Eu vou fazer terceirizado. Beleza, contrata um advogado que trabalhe com essa área, né, e veja como é que tem que ser esse contrato de terceirizado. Tá? Não vale a pena você, tipo, enrolar nessa parte. Principalmente porque uma coisa que eu já vi muito acontecer é o seguinte: às vezes o funcionário é até legal, ele nem vai colocar você na justiça, mas aí a família fica, não, põe no pau que ganha alguma coisa, põe no pau que ganha alguma coisa. Aí o cara vai pela cabeça dos outros, coloca você na justiça, só você se ferrando. Entendeu? E hoje, tipo, 4 mil reais, acordo, não sei o quê, não dá, viu? Dói. Fora que é o seguinte, eu não sei se alguém tem algum parente juiz, tá? Se tiver, dane-se, eu vou falar do mesmo jeito. Cabeça de juiz e bunda de criança, a gente nunca sabe a merda que vem. Nunca sabe. Entendeu? Tem uns juízes que falam umas coisas que você fala, não é possível que o cara fez isso. E faz. Então, já era. O que mais? Vamos falar sobre o mercado pet. No mercado pet... Uau! Deixa eu ver aqui, vocês estão enxergando? Gente, lembrando, se ficar... Felipe, eu fico tonto quando você faz essas manobras aí. Eu aviso daí pra fechar o olho, tá? Na hora que eu for virar o celular. Então vamos falar de mercado pet, né? No mercado pet, no mercado de pet shop, na verdade, existe o quê? Serviços, que é a parte de veterinário banho e tosa, transporte, hospedagem, e ele geralmente é responsável por 40% do faturamento de uma clínica, tá? Pet shop, então, os serviços, eles são responsáveis, na verdade, por 40% do faturamento. Felipe, e o resto? O resto são rações. Rações, 30% do total de produtos vendidos, né, da grana que gira dentro do pet shop, 30% vem da venda de ração. E acessórios, medicamentos e demais produtos, outros 30%. Né? Isso aqui foi uma análise que foi feita na Pet Shop Alvorada, né? E essa análise diz então que os serviços 40%, 30% rações e 30% acessórios, medicamentos e demais produtos. É legal vocês observarem o seguinte, gente. Esses 40% de faturamento, eu vou chutar agora, porque eu não tenho essa informação real, científica, mas é importante que vocês, depois até quem tiver mais conhecimento em relação a isso, pode me dizer. Eu posso até perguntar para o meu irmão se vocês quiserem. Mas desses 40% de serviço, eu acho que 26% é de banho e tosa. Sério. Então tem gente que fala assim, eu vou virar veterinário, vou ficar rico. Tomara. Mas banho e tosa é o que mais gira hoje em dia. Por quê? Porque a galera tá cada vez mais gostando do bicho, né? Então o bicho tá cada vez mais dentro de casa. Eu sou de uma época, quando eu era pequeno, o cachorro era só na rua. Na rua e no quintal, entendeu? Não tinha cachorro dentro de casa. Ninguém tinha pincher. Pincher a galera matava com ratoeira, entendeu? Então ninguém tinha esse tipo de cachorro. Eu tenho Yorkshire, a gente nem sabia que era isso. Você não via essas coisas, entendeu? Então o cachorro era só lá de fora. Hoje em dia, a galera quer o cachorro dentro. Você vê, eu moro em apartamento, tem um cachorro, e tá lá com pescoço quebrado ali, caído lá. E ele dorme onde? Ele dorme, na verdade, onde ele quer, né? Mas ele deita na minha cama. Mas de madrugada ele some. Sei lá, acho que eu sou espaçoso. Mas o que acontece?
né? Se ele estiver fedorento, eu não vou deixar ele ficar na minha cama. Né? Tem gente que fala, não vou deixar o cachorro dentro de casa se estiver fedido. Então, essa área de pet shop, de banho e tosa, cresceu demais, cara. Demais. Então, eu vejo pet shop, tipo assim, lotado. Lotado. Eu tive uma amiga que era veterinária e a prima dela cuidava da loja e do banho e tosa da clínica dela, né? Era banho e tosa e tralha da prima e a minha amiga era só veterinária. Gente, a moça que tinha o banho e tosa ganhava mais grana que a veterinária. Sério. Então é assim, se alguém pensa em montar um banho e tosa, ultimamente é isso que anda dando grana. Mas, vamos lá. Então é legal ter essa análise. Quando a gente faz um plano de negócio, a gente tem justamente essas informações, né? Para você saber exatamente o que vale a pena. Então, exemplo. Nossa, Felipe, ainda não tive o alvará para trabalhar com o médico veterinário. Não pude ainda, né? Então, beleza. Você não trabalha com veterinário. Mas e o pet shop? E o banho e tosa, pode? Ah, já pode. Então já abre, porque isso dá grana, né? Lembrando, é legal você ter ração, entendeu? Então, por quê? Porque às vezes a pessoa tá lá, não sei o quê, não, esqueci de comprar ração. Vai e compra. Ah, mas é um pouco mais caro. Gente, relaxa, porque tem gente que não liga para valor, tá? E acessório, medicamento e demais produtos, 30%. Eu tenho que pagar lá na clínica do meu irmão esse mês R$215 de vacina e não sei o que mais eu comprei. Então, R$215 só de vacina e mais alguma coisa, entendeu? Não teve nem consulta, nada. Então aqui eu trouxe para vocês um case, um caso, né, de uma estação pet. Então, o que tinha de serviços oferecidos nessa estação pet? Uma clínica veterinária, banho e tosa, medicamentos, acessórios, disque ração e taxidog. Ou seja, eles já entraram com os dois pés no peito, entendeu? Entraram no sistema para já quebrar tudo aquilo que estava acontecendo. A administração era da pet shop e a clínica veterinária. Eles eram administrados de maneira separada. Isso é muito interessante, porque daí você vê qual que está rendendo mesmo, em qual vale mais a pena investir, ou aquele que está com uma propaganda meio fraca, então precisa aumentar. Você fica sabendo, inclusive, em qual você tem que aumentar mais. Público-alvo. Né? É importante você sempre saber o que é o público-alvo. Nesse caso, eram proprietários de classe média e baixa. E a localização era na zona leste de São Paulo. Né? Quando a gente fala público-alvo, gente, agora eu vou dar uma dica para vocês, uma sugestão, inclusive, que é o seguinte. É muito importante que você sempre saiba quem é o seu público-alvo, independente do que você vai fazer. Ah, Felipe, eu vou escrever uma redação. Quem é o seu público-alvo? Quem você quer atingir? Ah, todo mundo. Para porque não existe isso. Você não vai atingir todo mundo. Tem gente que tem um certo estilo, gosta de determinado estilo, tem gente que gosta de outro. O seu pet shop, ele vai ser o quê? Preço barato, acessível para eu ganhar em quantidade? Ou vai ser preço caro, que não é acessível a todos, para eu ganhar no valor unitário? Então, eu dou banho e tosa num cachorro, eu ponho strass, eu ponho não sei o que, eu ponho coisa cara, lá, mas eu cobro muito caro de um. Então, um cachorro que eu dou banho vale por 3 do mais baratinho. Né? Isso é importante que você saiba. Qual é o seu público-alvo? Tá? Baseado nisso, o exercício que eu vou dar para vocês é o seguinte. Eu quero que vocês identifiquem esse tipo de coisa. Né? Se você for criar uma pet shop hoje, quem é o seu público-alvo? E o que você vai oferecer dentro da sua pet shop? Tá? Eu quero saber então se você vai oferecer ração. Aí eu vou oferecer tudo. Calma, porque quanto mais você oferece, maior é o capital inicial que você tem que investir. Tá? Então eu quero saber como é que você vai fazer. Você vai vender ração de saco grande ou de saco pequeno? Né? O saco grande ele é mais barato, mas o valor dele é alto. Né? Ah não, vou vender só do saquinho pequeno, que é bem mais barato, mas eu vendo mais. Então eu quero que você demonstre, desenhe entre aspas, tá? Não precisa desenhar nada, mas eu quero que você imagine como vai ser a sua pet shop. E principalmente, qual é o público-alvo, qual é, a sua intenção, se você quer ganhar dinheiro com a pet shop ou com o veterinário, né? Tudo isso eu quero que vocês já comecem a pensar, que o nosso trabalho vai girar em cima disso. Beleza, pessoal?
Por hoje, essa primeira aula vai ficar por aqui mesmo, porque não adianta também eu fazer um vídeo de 1 hora que vai levar anos para carregar e nem todo mundo vai conseguir ver, tá? Eu vou abordando com vocês essa matéria aos poucos e se vocês tiverem dúvida é só entrar em contato. Já me colocaram no grupo, é só mandar mensagem lá no grupo ou no particular, tanto faz, beleza? Pessoal, foi um prazer, fiquem em casa, tá foda, beijo, tchau.